reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Bem-vindo, bem-vinda, este é o seu programa Reavivados por sua palavra da TV Novo Tempo. Todos os dias nós estamos juntos aqui, na TV, que não tem nenhuma restrição, é livre para todos os públicos. Que coisa maravilhosa. Nós temos a oportunidade de estudar um capítulo da Bíblia por dia, todos os dias, claro, 1189 capítulos da Bíblia, e já estamos no capítulo 6 de Levíticos. Hoje estamos caminhando bem, não é? Nós não paramos aí. E quando acabar, vamos voltar de novo, porque a gente nunca para de estudar a Bíblia. A Bíblia vai nos dando combustível para o dia, para todos os dias. Muito obrigado pela sua audiência, ela nos anima muito. Estamos aqui no Cevisa, agradecendo por esse lugar bonito, esta cooperação, né, que temos juntamente com eles. Uma das dependências é esta, já gravamos fora, há outras também por aqui. Essa temporada estamos sendo muito bem servidos, muito obrigado ao Centro Médico de Vida Saudável da Igreja Adventista. Capítulo 6 de Levíticos. Essa primeira parte do capítulo 6 ainda é da perspectiva do adorador. A partir do verso 8, então, já é a perspectiva do sacerdote. E os demais textos também, do capítulo 1 até o 6, verso 7, nós temos essa perspectiva, é o adorador que está vendo, né? Então, eu vou fazer isso, vou colocar a mão, vou fazer aquilo, e depois virão as leis, não é? Como que os sacerdotes, então, enxergam a continuação disso que foi dado para Moisés, né? Deus chama Moisés, ele está na tenda da congregação, vai falar agora dali, não mais do Sinai ou de outro lugar. Dali ele fala com Moisés, Moisés então dá as orientações para o povo, como a gente já está sabendo aqui. E vem aqui um sacrifício, terminando essa questão dos sacrifícios, para começar no verso 8 a questão das leis, né? Então, aqui terminando os sacrifícios por pecados voluntários, pecados feitos por determinação, porque eu sabia, eu os faço porque eu planejei. Esse é vamos dizer assim, é o pior tipo de pecado, né? Podemos dizer assim, se há pecadinho e pecadão, esse talvez seja o pecado mais horrendo. Verso 2 diz assim: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, alguém foi lá, deu alguma coisa para outra pessoa guardar, não havia bancos, né? Vou viajar, vou deixar o dinheiro com você, tá ok? Ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, não é? Ou que, tendo achado perdido e negar com falso juramento, ou fizer alguma coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado, ficará culpado. Então vem agora a reprimenda para esse culpado. Vejam coisas assim bem tensas, né? Negar que o seu próximo lhe deu alguma coisa. Não havia bancos naquela altura, então era comum deixar os bens guardados com um amigo seguro, né? Lá na parábola dos talentos, o Senhor sai e deixa os seus bens guardados com 3 dos seus servos, né? 2 trabalharam bem e quando ele chegou tinham duplicado, e um não havia trabalhado bem, apenas guardado, então lhe foi tirado o seu talento, né? O seu tesouro ali. Mas aqui é alguém que não tem palavra, não é? É alguém que mente, é alguém que rouba, alguém que extorque, não é? A extorsão é uma coisa terrível, né? Às vezes você e eu temos a tendência de pedir que alguém minta para alguma coisa, não é? Ou nós vamos forçar alguém porque temos algum tipo de poder diante de uma situação, e se você não me der isso, eu vou contar aquilo, né? Isso é extorquir, de uma certa forma, né? Ou tirar aquilo que não é nosso, né? Das pessoas, né? Extorsão, para ter um benefício. Então diz aqui, roubar não é achar o perdido e dizer que não achou. Não é? Que triste, muito triste. Ver pessoas que às vezes acham uma carteira, pegam dinheiro e jogam fora os documentos, ou ligam para a pessoa, olha, eu achei aqui uma carteira e não tem nada, só tem os seus documentos. Então a pessoa já fica feliz, né? Porque achou a carteira.
Mas essa é uma mentira bastante penosa, perigosa, né? Então aqui ele deve restituir, diz a metade do verso 4, restituir aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado e perdido e achou. Então a quinta parte deveria ser dada por restituição, uma multa de 20%. Então isso já aconteceu em outros momentos lá atrás, com o dízimo, com as ofertas, com as primícias, né? Então é uma coisa que não deveria acontecer. E agora vem as leis, uma perspectiva agora do sacerdócio, né? As leis do holocausto. Então o sacerdote vai vestir a roupa, verso 10, a túnica de linho, os calções de linho. Aqui está falando sobre o sacerdote. Essa era a roupa do sacerdote, de linho branco, né? Essa era a roupa. Do sumo sacerdote era uma roupa diferente, né? Então ele vai pegar, então, vai ter um calção de linho, etc. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto do altar e o porá junto a este, o sacrifício, não é? Depois despirá suas vestes e levará estas coisas para fora do arraial e lá então será queimado. Ele trocaria a roupa para sair dali, né? O fogo arderá continuamente, diz aqui, sobre o altar e não se apagará jamais. Há alguns que escrevem dizendo que ele só se apagou na época do cativeiro babilônico, e outros ainda escrevem dizendo que ele se apagou só no ano 70, quando o templo foi destruído totalmente, né? A lei dos manjares vai nessa linha também, não é? Esta lei da oferta dos manjares, Arão e os seus filhos estarão participando disso, mas serão feitas diante do altar e um punhado de flor de farinha é ofertada, com azeite, com incenso, e o verso 16 diz, o restante dela comerão Arão e seus filhos, são asmos, né, sem fermento também, e o verso 17 diz, levedado não se cozerá, nunca o fermento era bem-vindo. Mas aqui começa a haver aqui uma ideia, desenvolver a ideia de que uma parte do sacrifício sempre era para o sacerdote, ele viveria daquilo, ele comeria daquilo, como nós já vimos em outros textos. Aqui vem a oferta da consagração dos sacerdotes também, da manhã e da tarde, dando ideia desse sacrifício contínuo. Então a de noite a feita à noite, ou à tardezinha, deveria queimar até o outro dia com um fogo mais lento, não é? E a durante o dia com um fogo lento também até a parte da tarde. Então sempre haveria esta oferta para diante do Senhor. E aqui terminando a última lei da oferta pelo pecado, né? Aqui, como nas outras partes, o sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comerá no lugar santo e se comerá no pátio, na tenda da congregação. A maneira como Deus está estabelecendo a conduta do sacerdote, para que ele também faça parte do sacrifício, não é? Comendo a carne, comendo os bolos lá, a farinha sendo usada por ele. Então, fazendo parte também, era uma união do pecador com o sacerdote diante de Deus. Nós sabemos que estas leis, e aqui continuam outras leis do ponto de vista aí do sacerdote, né? O capítulo 7 vai falar sobre a culpa e tudo mais, mas eram leis para ficarem bem estabelecidas diante do povo, para não ter nenhuma dúvida, para se fazer tudo de acordo com a vontade de Deus e em ordem. Você percebe que há muitas ideias, muitas minúcias aqui, e a ideia é que Deus, ele tem essa ordem, né? O mundo de Deus tem a ordem. Você já imaginou se a nossa Terra ela mudasse meio grau na sua rotação, né? Que coisa terrível que poderia acontecer, só meio grau. Então Deus tem tudo dentro dos conformes, na ordem, perfeitas, para serem seguidas, e aqui ele dá instruções bem claras para que estas leis pudessem ser cumpridas. Na realidade, o capítulo 6 e o capítulo 7 tem esta visão de Deus, da provisão de Deus para os sacerdotes, não é? As leis eram cumpridas, estão ali o sacrifício para isso, o sacrifício para aquilo. Agora as leis
que tem que ver do ponto de vista do sacerdote, como mencionei, porque algumas destas coisas ficavam com os sacerdotes. Eles comiam lá no átrio, comiam em grupos, muitas vezes, e quando era um sacrifício individual, comiam individualmente também. É muito importante a gente entender esta visão de Deus nas coisas pequenas, né? Deus não é o Deus apenas do macro, Deus ele se interessa por coisas pequenas. Não tem mentira pequena, não tem pecado pequeno, não tem deslize pequeno. Essas coisas todas são importantes para a nossa vida. Uma pequena mentira pode criar um problema bastante sério. Quando você queima lá no fundo da sua casa, você está ofendendo a camada de ozônio 0,00000%, mas está ofendendo de alguma forma. Então, todo ato pequeno tem uma repercussão grande. O ato de Abraão e Sara, que escolheram Agar para terem um filho através dela, que repercussão tremenda. Os árabes surgiram, árabes não se dão com os judeus. Então, um pequeno ato, às vezes, pode desencadear uma coisa enorme. E Deus dá essas minúcias justamente para isso. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor é um Deus dos detalhes e o Senhor não deixa passar nada. E nós gostaríamos de ter também uma visão para enxergar essas coisas pequenas, para mudarmos o rumo da nossa vida através desses pequenos acontecimentos, dessas pequenas decisões erradas e certas, no caso, para mudar a vida. O Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.